Como saber se os meus filhos estão usando telas demais? Se você já se perguntou isso em algum momento, se já te ocorreu a dúvida de que talvez seus filhos ficam mais tempo do que eles deveriam nas telas todos os dias, esse vídeo é para você. A gente vai falar um pouquinho sobre quais são os sinais que podem te ajudar a detectar se seus filhos estão ficando muito tempo em frente às telas. E eu vou te dar uma dica de como você pode fazer para começar a mudar isso aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá. Gente, o que acontece, tá? Quando uma criança fica em frente às telas, o cérebro dela libera dopamina. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo já cansou de ver conteúdos e vídeos sobre isso, então todo mundo já sabe disso. Então o que acontece? Vou resumir para ser bem objetivo. Quando a criança está assistindo a um desenho, quando a criança está jogando um jogo, quando a criança está vendo um vídeo, fazendo qualquer coisa no celular, no tablet, no videogame, na televisão, o cérebro dela libera dopamina. Dopamina é a sensação, um composto químico que nos dá a sensação de prazer, de recompensa. É isso que faz o nosso cérebro perceber, digamos assim, o que é interessante a gente fazer no dia, tá? É um jeito dele de dizer, ó, isso aqui foi legal, vamos fazer mais coisas como essa. E isso aqui não é legal quando ele não libera, entendeu? Então, quando você assiste programas na TV, no tablet, joga joguinho, no videogame, no tablet, no celular, eles têm mecanismos, esses programas todos foram criados, justamente porque quem cria entende muito bem do funcionamento do cérebro. Os programas todos foram criados pensando em como fazer para liberar mais dopamina no seu cérebro em picos mais altos e em espaços de tempo mais curtos. Então, o que isso significa? Quando seu filho ou sua filha estão assistindo programas do YouTube, do Netflix, jogando joguinhos no celular, no tablet, no videogame, etc., eles estão sendo expostos a programas e conteúdos que foram criados para dar picos de liberação de dopamina e para que essa liberação aconteça em espaços de tempo muito curtos. E aí, se o seu filho ou a sua filha ficam muito tempo do dia expostos a esse tipo de conteúdo, o que acontece é que o cérebro deles começa a normalizar aquela velocidade com que a dopamina é liberada e o pico, ele começa a achar que aquele pico de liberação de dopamina é o normal. Ele começa a achar que é o novo normal, entendeu? E aí, o que o cérebro começa a entender? Ele fala, poxa, se essa daqui é a quantidade normal de sensação de prazer que eu tenho que sentir, então é nisso daqui que eu tenho que focar. E aí, quando a criança desliga, a gente desliga, né, a tela e fala para a criança, por exemplo, ir montar um quebra-cabeça, aquela brincadeira vai liberar dopamina, mas ela vai liberar em uma intensidade um pouco menor e ela vai liberar depois de um espaço de tempo muito maior. E aí o cérebro que está acostumado com aquele programa, com aquele conteúdo que liberava um pico muito alto e em espaços de tempo muito curtos, com uma frequência muito alta, vou falar, poxa, para que você vai ficar se interessando nisso daqui se aquele outro programa libera muito mais dopamina pra gente e muito mais rápido? E aí, assim, o cérebro vai se condicionando a se interessar só pelos conteúdos nas telas. E aí, bom, tudo isso é a explicação do como tudo acontece. E aí, como a gente percebe que a criança está ficando tempo demais nas telas? A criança que fica tempo demais nas telas e acontece todo esse mecanismo de alteração do que o cérebro considera uma quantidade normal de liberação de dopamina e o tempo de liberação de dopamina, ela vai ser uma criança que ela vai ter muito menos interesse por brincar, ela vai ter muito menos interesse por fazer atividades que movimentem o corpo dela, e ela vai ter muito menos interesse em engajar em brincadeiras com outras crianças, e ela vai ter crises de birra, de choro, de desgaste emocional muito mais intensas, principalmente quando você falar que ela não pode usar as telas mais, tá? Ou seja, é a criança que você fala assim, vamos no parquinho, chega no parquinho e ela
não quer brincar. Ai, vamos numa festa de aniversário. Chega na festa de aniversário, ela fica andando atrás de você o tempo inteiro pedindo o seu celular para ela ver um desenho. E ela não se interessa por aquele ambiente. Ou então é a criança que encontra os amiguinhos e não consegue engajar numa brincadeira. Ou então é aquela criança que você tem vários brinquedos, o ambiente está super bem preparado, mas ela não consegue começar e nem continuar engajada numa brincadeira. Além, óbvio, do ponto em que eu citei, que é a criança que quando você desliga a tela ou você apresenta o limite do não, agora você não pode, ou então agora você não pode mais, ela tem uma crise de choro muito grande. Existe também um outro sintoma que é bem característico, principalmente de crianças que usam muita tela, principalmente telas com altíssimo estímulo à noite, que é o da criança ter um padrão de sono muito alterado. E aí você vai observar, por exemplo, que é uma criança que o sono dela é mais agitado, às vezes é uma criança que range dente durante a noite, é uma criança que demora para pegar no sono, ela fica brigando com o sono porque ela não consegue, né, entrar no sono, ela não consegue liberar substâncias que são responsáveis por fazer ela ir relaxando e entrando no sono dela. Então isso é um sinal também bem significativo, tá? Aqui em casa eu já percebi muito isso acontecendo, em algumas situações nas quais os meus filhos ficam em tela, principalmente conteúdos mais de alto estímulo, mais perto da hora de dormir, assim, certeiro de que a noite não vai ser uma noite de sono tranquilo, vai ser uma noite um pouco mais agitada, e aí, consequentemente, a criança acorda mal-humorada porque dormiu mal e tal, e daí já tá mais desanimada, e aí o cérebro pede de novo tela e etc. Então você fica nesse ciclo. Houve um momento aqui na nossa casa, da nossa família, em que a gente percebeu que nós estávamos com o uso de telas excessivo, e a gente resolveu fazer uma mudança, e aí foi um momento em que eu virei para os meus filhos de uma forma muito clara e muito objetiva, e com uma linguagem bem simples, falei para eles, olha, agora a gente vai ter uma ferramenta, e essa ferramenta vai fazer o controle das telas por vocês, para eu não ter que ficar toda hora falando para vocês, agora é hora de desligar, agora pode ligar, agora pode estar o programa, agora não pode estar o programa. E aí eu configurei um aplicativo, que é um aplicativo que faz a própria gestão do tablet deles, e aí assim eu consigo controlar a hora em que o tablet está de fato disponível, ativado para ser usado, a janela de tempo do dia, e dentro dessa janela eu ainda consigo colocar um limite, e aí dentro dos limites você ainda consegue colocar limite por programas, isso é muito legal. Então, por exemplo, se você vai dar meia hora todos os dias, você pode estabelecer que dessa meia hora, 10 minutos é para ver um desenho, 10 minutos é para jogar um joguinho, e 10 minutos é para fazer, sei lá, uma atividade do aplicativo da escola, que é de leitura de livros digitais, sabe? Então, você pode fazer essa gestão e tudo pelo seu próprio celular. Tem um ponto importante que eu acho que é legal, muito legal de falar, que é, obviamente, que isso não é uma coisa disponível para todas as famílias, mas quando é possível, é interessante você ter um dispositivo, um aparelho específico. Se você vai dar uma tela, por exemplo, o seu celular, é melhor que você tenha um celular antigo, completamente resetado, limpo, com uma conta de e-mail separada, que você tem que criar a conta de e-mail mencionando que é para uma criança, porque daí você consegue colocar esses aplicativos de controle parental. E aí a criança usa este aparelho. Por que que isso é interessante? Porque o seu celular, o seu tablet, o seu computador, ele considera o que você, por padrão, consome de conteúdo. E ele vai te entregar conteúdos semelhantes ao que é relevante para você. Tá? É assim que funciona o algoritmo. Então, é muito provável que se o seu filho ou a sua filha usarem o seu celular, o seu tablet, o seu computador para ver algum conteúdo, eles vão estar expostos a conteúdos que não são apropriados para a idade deles. Porque o algoritmo vai considerar que é uma pessoa da sua idade, com os seus interesses, com os interesses pelos assuntos que você sempre busca, que está usando, entendeu? E aí você não consegue garantir a segurança e a qualidade do conteúdo que eles vão acessar. Então, por isso que é interessante eles terem um dispositivo que seja deles.
Além do que, se você tem um dispositivo que é somente deles, e aí você usa essas ferramentas de controle parental, você consegue, pelo seu celular, acessando nesses aplicativos, ver, por exemplo, o tempo que eles estão usando. Poxa, ele está usando tempo demais esse jogo aqui, esse jogo não é legal. Então, eu vou aqui pelo meu próprio aplicativo bloquear esse joguinho dele que não é legal. Nossa, tá muito tempo nesse daqui, vou diminuir, vou ajustar, vou fazer não sei o quê, sabe? São coisas que são muito mais fáceis de você controlar e te tira daquele papel desgastante todos os dias de ter que ser a pessoa que fica, por favor, desliga agora, por favor, agora desliga. Olha, agora eu acabei de te pedir para desligar. Vamos desligar? Olha, já falei, ó, 10, 9, 8, 7, sabe? Te tira desse papel. Porque esses aplicativos fazem isso por você. Então a criança está usando aqui o tablet, deu a hora, o tablet vai fazer, vai morrer. Ele vai desligar e vai travar. E a criança precisa de uma senha, entendeu? Então, assim, é um recurso muito bacana que vai te ajudar demais. Ele não é 100% seguro, porque assim, não é que você configurou uma vez e você não precisa mais olhar. Você precisa sempre ser a pessoa que vai fazer o filtro do tempo que os seus filhos estão usando e da qualidade do conteúdo que eles estão absorvendo. Porque, de novo, cada vez mais os criadores de conteúdo para YouTube, para Netflix, para mídias sociais, para jogos, para tudo, eles estão desenvolvendo formas de garantir que o usuário vai ficar preso dentro daquele sistema, consumindo os conteúdos, cada vez mais, entre aspas, dependentes dos conteúdos. Então, é o seu papel sempre estar de olho, acompanhando para garantir que você não precisa fazer novos ajustes, novas adequações, tá bom? Se você quer fazer esse tipo de configuração, eu vou disponibilizar aqui embaixo um PDF gratuito, tem um link aqui embaixo que você clica, você vai ser direcionado para um lugar onde você pode fazer o download gratuito do tutorial, tanto para Android quanto para dispositivos da Apple, para fazer essas configurações de controle parental, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se você acha que ele também pode ser útil para outros pais que passam por uma situação parecida com a sua, por favor, compartilhe o conteúdo também com essas famílias, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.